Então a primeira coisa que você deve fazer para começar a acertar o conteúdo do seu site para ficar bom no novo layout, né? Vou abrir o editor de texto aqui, é limpar todo o texto dessas sujeiras que existem dentro do editor. Esse tipo de coisa aqui que eu mostrei para vocês. Como a gente faz isso? É muito simples. A gente seleciona o texto todo do editor inteirinho, né? Você vê que essa página aqui, por exemplo, tem muita informação, tem muita coisa. Para selecionar tudo, a gente clica em qualquer local aqui dentro do editor de texto, não importa, e aperta a tecla de atalho Ctrl mais A. Aí você vai ver que ele seleciona tudo. Selecionou todo o editor de texto. Aí tem duas ferramentas que servem para limpar esse código. A primeira ferramenta é essa borrachinha aqui, ó, que fica aqui no final, e ela é muito importante, tanto que ela foi até colocada numa posição mais privilegiada no novo layout, para que vocês possam usar isso com mais frequência. Tá? Então, a primeira ferramenta é essa borrachinha, e a segunda ferramenta é esse outro pincelzinho que tem aqui em cima. Limpar código incorreto e remover formatação. Vocês podem clicar nelas em qualquer ordem, não importa. Então, vou clicar primeiro naquela de cima, e depois vou clicar aqui na borrachinha. E agora, a gente já tem um texto muito mais limpo. Vocês podem ver que ó, não tem mais aquela sujeira aqui dentro desse parágrafo que estava sendo mostrado quando eu clicava. Então já está muito mais limpo, enxuto esse texto em termos de sujeira que estava no código HTML. Né? Então tá bom. Feito isso, qual que é o próximo passo? A gente precisa ver como é que está o conteúdo dessa página. Essa página aqui, por exemplo, esse AI, assessoria de informática, é uma informação que a gente não precisa colocar aqui, porque essa página já está dentro do site da AI, então a gente pode simplesmente retirar essa informação daqui. Esse separador horizontal aqui também, ó, a gente não precisa dele, porque como a gente não está mais colocando aquele título lá em cima, ele não é mais necessário. E aí a gente já chega aqui direto dentro da parte que tem o conteúdo em si. Né? E aí, aqui já tem uma peculiaridade, que é a questão de essa ser uma página de listagem. É uma página de listagem de pessoas, né? A gente está listando aqui os membros da equipe da AI, e isso está sendo feito sem nenhuma tabela, mas só que também não tem nenhuma imagem à esquerda e texto à direita, porque o procedimento padrão que uma pessoa normalmente adota para se fazer uma página de listagem ela cria uma tabela, né? Eu vou até fazer uma demonstração aqui de como seria isso. Ela iria aqui, vir aqui, e aí ela iria criar uma tabela. Deixa eu ver onde está botando a tabela. Tem tantas coisas, ó. 2 colunas por duas linhas, por exemplo. Inseriu a tabela. Aí aqui dentro da primeira coluna da tabela, ela colocaria, por exemplo, a foto da pessoa, viria aqui na coluna do lado e escreveria todo esse texto aqui dentro dessa coluninha aqui da tabela. Ficaria uma coisa mais ou menos desse jeito. Ela põe a foto aqui, escreve o texto aqui. Aí vai para a linha de baixo, coloca a foto, escreve o texto. E assim vai. Isso daqui não pode ser feito de forma alguma. A tabela, ela é um elemento HTML que ela serve para representar dados que são tabulares. Qual que é uma regra simples para você utilizar, para você saber quando você deve ou não deve utilizar uma tabela no HTML? Eu sempre penso da seguinte forma: se o conteúdo dessa tabela for um conteúdo que você pode pegar e fazer um gráfico desse conteúdo, imagina que você está usando Excel, por exemplo. E aí você tem uma tabela lá no Excel que você consegue selecionar e montar um gráfico. Se o conteúdo dessa tabela for um conteúdo que você consegue fazer um gráfico, então você está usando a tabela corretamente. Agora, se você está usando a tabela para colocar um conteúdo do qual você não consegue fazer um gráfico, provavelmente você está usando a tabela da forma errada. É uma forma meio genérica de se pensar, mas ela ajuda muito na hora de você perceber se você está usando uma tabela ou não. Então, nesse caso, por exemplo, que a gente tem uma página de listagem de fotos e informações, isso você nunca faria um gráfico com as informações dessa tabela. Então, você está usando a tabela da forma errada. Então, eu vou remover tudo isso aqui que eu fiz, tirar essa tabela daqui, porque a gente não vai utilizar, e começar a editar isso da forma correta. Eu já preparei esse editor de texto para suportar apenas 2 tipos de formatação para título, né? Porque antes a gente tinha um monte de coisas aqui dentro desse campo formatação, e agora eu já enxuguei isso para deixar somente três tipos de coisa básica que você vai usar, ou um código, né? Se você for colocar isso aqui, a maioria das pessoas não vai utilizar isso, só a parte de informática mesmo. Mas você pode ter o quê? Qual que é o tipo de formatação que você vai ter no seu conteúdo? Você pode ter parágrafo, você pode ter um título e um subtítulo. É só isso. Não é para você fugir disso. Se você precisar colocar um outro título além do subtítulo, então você faz um parágrafo e coloca ele em negrito, que vai ter a mesma função. Então, como nessa página eu quero mostrar o assessor-chefe como sendo o título do conteúdo principal dessa página, eu vou colocar o assessor-chefe e depois eu vou colocar os outros aqui com subtítulos, né? Secretária e as outras equipes. Então eu vou vir aqui, quando eu vou mudar a formatação de um parágrafo, veja que eu estou com o mouse em cima do parágrafo, é um parágrafo mesmo porque está em cinza. Então tudo que você coloca o mouse em cima já é um parágrafo, se ele tiver com fundo cinza.
Eu clico em cima dele, eu posso ou não selecionar o texto, tanto faz. Só de eu clicar em cima da linha, que é um parágrafo, ó, ele já vai mostrar o P lá embaixo para mim. Ó. Quer dizer que esse parágrafo aqui já tá selecionado pelo editor. Ele já entende que eu estou querendo fazer alguma coisa com esse parágrafo. Aí eu volto lá e coloco, de parágrafo eu troco para título. Então você vê que ele já trocou isso aqui para título, já ficou com um formato diferente. Então, esta é a forma correta de você fazer um título dentro da sua página. Nunca selecionar o texto, aumentar o tamanho da fonte por aqui, né, e colocar negrito. Tanto que no editor de texto do novo layout, isso aqui foi removido. Não existe mais essa caixa de seleção de tipo de fonte, não existe mais a caixa de seleção de tamanho da fonte. Isso não deve ser utilizado em nenhuma situação. Você clica no que você quer e você diz para ele que ele deixa de ser um parágrafo e torna-se um título. Então agora isso aqui é um título. E agora, vejam que interessante essa próxima parte, que isso resolve o problema de fazer as listagens. Eu criei um método aqui dentro desse editor de texto que resolve definitivamente essa questão de como você faz listagens. Eu quero que essa foto aqui do professor Ney fique à esquerda do texto, exatamente como se fosse numa listagem que você vai colocar uma foto à esquerda e o texto à direita. Como eu faço isso? Normalmente a pessoa faria o quê? Selecionaria essa foto, aí iria clicar aqui no botãozinho de imagem aqui em cima, ou então clicar com o botão direito em cima dela, tanto faz, iria em inserir, editar imagem, aparência, e colocar ela com alinhamento à esquerda, e aí o texto ficaria à direita. Não, não se deve fazer isso. A gente vai trabalhar com estilos nos parágrafos. Como esta imagem está dentro de um parágrafo, veja, eu estou com o mouse em cima da imagem, mas o fundo está cinza, quer dizer que essa imagem está dentro de um parágrafo, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, um parágrafo e uma imagem dentro dele. Eu vou vir aqui nessa primeira caixa de estilos, e eu coloquei alguns estilos de parágrafo aqui. E aí você vai selecionar um estilo de parágrafo para ele aplicar no parágrafo em que você está no momento. Então, como eu cliquei aqui nessa foto ou nesse parágrafo, tanto faz, e venho aqui nos estilos, veja que tem aqui, ó, estilos de parágrafos. Com foto pequena à esquerda, com foto média à esquerda, com foto grande à esquerda e assim vai. Quer dizer que se eu selecionar esse estilo aqui, eu vou estar criando um parágrafo que tem uma foto pequena à esquerda. Eu estou dizendo para o meu editor de texto, olha, esse parágrafo que tem essa foto aí, é um parágrafo que vai ter uma foto pequena à esquerda do texto. Se eu colocar aqui, olha o que acontece. Veja, ele já colocou para mim a fotinho, com um espacinho do lado direito, um espacinho embaixo, certo? Colocou o outro parágrafo que estava abaixo dela, aqui, ó, do lado direito, entendeu? Então, essa é a forma correta de fazer. E já padronizou o tamanho da imagem. Você não precisa ficar redimensionando as imagens, diminuindo para ficar do tamanho certo. Tem que utilizar os estilos que estão prontos no editor de texto. Então, eu cliquei naquele parágrafo e falei que ele é um parágrafo que tem uma foto do lado esquerdo. E o editor de texto fez o resto para mim. Veja aqui o que acontece. Ó. Quando eu seleciono aqui essa imagem, ele me mostra aqui, ó, o P de parágrafo que tinha antes. E aí o tipo de parágrafo que é aqui, ó, na frente, ó, parágrafo com foto à esquerda. E dentro dele uma imagem. Então é exatamente dessa forma que a gente vai fazer a listagem do site. A gente seleciona o parágrafo que tem a foto dentro, vem aqui nos estilos e coloca com foto pequena, média ou grande à esquerda. Então, por exemplo, se eu quiser deixar a foto do professor Ney um pouco maior, eu vou colocar aqui, ó, parágrafo com foto média à esquerda. Então a foto dele já fica um pouco maior, né? Eu poderia colocar foto grande, aí vai ficar uma foto bem maior, né? Não é o caso da gente utilizar isso, você vai utilizar isso em outras situações que você queira fazer um parágrafo que tenha uma foto alinhada à esquerda. E se eu colocasse com a foto à direita, funcionaria da mesma forma, uma foto pequena à direita. Então eu tenho meu parágrafo aqui, o texto, e à direita do meu parágrafo eu tenho a foto à direita. Sem precisar ficar escolhendo o alinhamento da foto, nada disso. A gente utiliza o estilo do próprio parágrafo. O parágrafo entende que dentro dele tem uma foto e essa foto tem que ficar alinhada à esquerda ou alinhada à direita e assim vai. Então eu vou colocar essa foto pequena à esquerda, essa foto média à esquerda, vou deixar isso aqui como foto média. E a gente continua fazendo a formatação dessa página aqui de listagem, tá bom? Em seguida, a gente analisa como que está o resto do conteúdo que tem aqui do lado. Aqui, ó, logo depois da foto, que a gente já selecionou, né, já colocou esse parágrafo aqui como sendo um parágrafo com foto, a gente tem aqui o nome do professor e aí aqui um breve descritivo, currículo dele. Né? Vocês podem ver uma coisa interessante que é o quê? Quando eu coloco meu mouse em cima desse parágrafo, tem aqui o professor Dr. Ney Lemke em cima e depois o currículo dele escrito. E tem uma linhazinha em branco aqui entre os dois.
Por que está desse jeito, né? Porque, na verdade, assim, como a gente tem o nome aqui e o texto descritivo embaixo, teoricamente, isso aqui deveriam ser 2 parágrafos separados. Mas não é o caso, porque quando eu coloco o mouse em cima ele está mostrando uma barra cinza só, quer dizer que isso é somente um parágrafo. Isso acontece porque quando esse texto foi digitado, a pessoa que escreveu isso, quando escreveu aqui o nome do professor e depois chegou no final da linha, em vez de ela apertar a tecla Enter, ela apertou a tecla Shift Enter, que insere uma quebra de linha e não um parágrafo novo. Então isso é uma coisa muito importante também de se levar em consideração. Para você separar conteúdo, você aperta Enter e ele vai criar um novo parágrafo. Ele vai criando parágrafos separados. Assim como se você estivesse escrevendo um texto na mão ou um texto no Word. Funciona da mesma forma. Quando você aperta Enter no Word, ele também cria um novo parágrafo e deixa um espaçamento de aproximadamente uma linha em branco entre um conteúdo e outro. Quando você aperta Shift Enter, ele cria uma quebra de linha. Você simplesmente retorna para o começo da linha anterior e não existe esse espaço aqui que a gente está vendo, né? O correto é nunca você dar 2 Shift Enter para fazer um espaço desse, sim 2 parágrafos. Então o que eu faço? Eu deleto aqui, ó, né? Coloquei tudo num parágrafo só agora, como eu deletei aquelas 2 quebras de linha que eu tinha. E aperto o Enter de novo. Agora sim, a gente tem 2 parágrafos separados. Olha aqui, ó. Esse aqui, quando eu ponho o mouse em cima, está aqui, bem separado pela barra cinza que você pode ver. E o parágrafo de cima com o nome do professor. A mesma coisa ocorre aqui embaixo. Ó. Nesse parágrafo que eu tenho aqui, eu tenho 2 quebras de linha em branco, no começo dele, ó, duas linhas, ó, essa daqui e essa linha de baixo. E só depois eu tenho meu texto. Também não é a forma correta que isso deveria estar organizado. Então eu deleto essas 2 quebras de linha, né? E aí eu tenho aqui todo o meu texto dentro de um parágrafo só. E aqui eu tenho uma quebra de linha que faz sentido, porque eu tenho currículo Lattes escrito, né? E aí eu tenho uma quebra de linha para a pessoa poder colocar o link do currículo Lattes do professor, né? Você vê que, ó, eu vou até mostrar para vocês. Se eu deletar aqui, ó, fica tudo na mesma linha. Se eu dar um Enter, ele criou outro parágrafo separado, ó, 2 barras cinzas. Mas eu quero que isso fique junto no mesmo parágrafo e você dá um Enter para poder colocar o link ficar alinhado à esquerda. Aí sim, você aperta Shift Enter e ele coloca o seu conteúdo depois de uma quebra de linha. Aqui esse parágrafo também está correto. A gente tem um texto em cima, deu um Shift Enter aqui para fazer uma quebra de linha, né? E aí dentro do mesmo parágrafo ficam as 2 informações. Só que tem uma quebra de linha a mais aqui no final que não precisaria existir. Ó. Você está vendo que depois do unesp.br foi dado mais um Shift Enter aqui que colocou uma outra quebra de linha. Então eu posso remover isso daqui também. Então ó, agora a gente tem tudo bonitinho separado nos seus próprios parágrafos, né? Ó, o nome do professor, o currículo, aí depois o link para o currículo Lattes e o telefone, né? E aí tudo que eu quero fazer aqui para dar um pouco mais de destaque é vir aqui no nome do professor, selecionar o texto, e aí nesse caso sim eu quero selecionar o texto para poder colocar um negrito, porque o negrito não é uma coisa que você aplica ao parágrafo inteiro, é uma coisa que você aplica a determinados pedaços do parágrafo. Então eu seleciono o nome do professor e mando ficar em negrito. Então agora eu tenho esse texto perfeitamente estruturado da forma correta, com HTML limpinho, para ser exportado para o novo portal. Não que o jeito que estivesse antes não fosse funcionar, só que não iria ficar tão bom como vai ficar esse daqui na hora que a gente importar essa página lá no outro portal, no novo layout, que é o que a gente vai fazer mais para o final do vídeo. Eu vou mostrar para vocês, vou importar essa página lá manualmente para ver como ficou esse layout, né? Então, continuando a nossa edição, o que mais a gente quer fazer aqui? Vocês podem ver que uma coisa que aconteceu aqui, e é até interessante que isso tenha acontecido, é que o parágrafo que estava escrito secretária subiu e ficou alinhado à direita da foto do professor, né? Porque ele cabe mais texto aqui, cabe mais informações aqui do lado dessa foto. Se eu quiser escrever alguma coisa aqui, vai entrar normalmente. E aqui a gente tem um parágrafo em branco, né, que não deveria existir, e essa secretária, na verdade, ficaria até dessa forma. Veja como isso fica estranho, né? Tipo, ficou tudo alinhado ao lado direito da foto do professor. Como eu resolvo isso? Isso também é muito simples de resolver nessa situação, porque sempre que eu pego um parágrafo e vou transformar ele em um título, aqui, usando este seletor de formatação, se eu falar que ele é um título ou um subtítulo, automaticamente ele já vai criar a sua própria quebra de linha. E vai sair de um alinhamento à direita da foto que existia anteriormente, por exemplo. Então, tanto faz. Aqui no caso eu coloquei subtítulo, porque é o que a gente vai querer utilizar. Se eu tivesse colocado título, funcionaria da mesma forma, né? Você pode ver que o subtítulo ele tem um recuo antes dele, que é padrão, quer dizer que ele sempre vai ter um espaço em branco a mais, antes do próprio subtítulo.
E o título ele já ocupa mais o espaço dele, tem uma margem um pouco menor acima. Isso é proposital, porque o estilo que está sendo utilizado no novo layout também é dessa forma. Então a gente continua fazendo o que a gente fez ali na primeira linha de conteúdo do nosso site. Eu venho aqui, a gente tem a foto da secretária, as informações dela, que tudo dentro de um parágrafo só, isso está muito bem feito, vocês podem ver que tem o nome, depois uma quebra de linha para o telefone e uma quebra de linha para o e-mail. A gente pode separar isso em 2 parágrafos também, eu acho que vai ficar bom, vamos fazer esse teste. Então eu venho aqui no parágrafo que tem a foto dela, tanto faz eu clicar na foto quanto no parágrafo em si, né? E vou lá em cima e coloco estilos com foto pequena à esquerda. Então vocês podem ver que ele já colocou bonitinho para mim uma sombra na imagem e já padronizou a largura dessa foto. Ela estava um pouco mais estreita, mas todas as fotos que a gente utilizar o estilo de parágrafo com foto pequena à esquerda, elas sempre vão ter a mesma largura, porque é para a gente padronizar isso e poder controlar a largura dessas fotos nos dispositivos móveis. Quando você vai ver isso no mobile, ele vai ser diferente do que a gente está vendo aqui, né? Então o que a gente pode fazer aqui, só para deixar isso talvez um pouco mais organizado, seria voltar aqui, dar um delete para tirar essa quebra de linha e deixar isso aqui como 2 parágrafos mesmo. Então a gente tem o nome da secretária no primeiro parágrafo, e aí no segundo parágrafo a gente tem telefone e e-mail junto, né? Tipo dentro do mesmo parágrafo. E assim a gente continua. Então agora a gente vai partir aqui para o nosso próximo bloco, né? Então aqui a gente tem o grupo de análise de sistemas, né? Vamos dar uma olhada no conteúdo como é que tá. E aí a gente tem algumas pessoas que fazem parte da análise de sistemas. Aí depois um pouco mais para frente a gente tem o grupo de banco de dados, que vão ter aqui algumas pessoas também. Grupo de desenvolvimento. E aí um pouquinho mais, deixa eu ver. Aqui a gente tem grupo de redes, tá? Para a gente organizar isso certinho. Grupo de suporte. Então é isso mesmo. Então todos esses grupos que estão aqui, eles vão ser tratados com subtítulos. Do mesmo jeito que a gente colocou aqui o estilo de subtítulo para a secretária, a gente vai colocar também para os grupos que seguem, né? Então eu simplesmente clico aqui nesse parágrafo ou seleciono ele, tanto faz, para converter ele de parágrafo para subtítulo. Então está aqui, grupo de análise de sistemas. Uma coisa que eu vou fazer aqui que é interessante que se faça também não existe por que esse texto aqui está em caixa alta, né? O ideal seria que isso fosse grupo de análise de sistemas, escrito em caixa baixa mesmo, porque escrever em caixa alta só chama mais a atenção do usuário para uma coisa que não precisa ser chamada. Então a gente deixa dessa forma, tentem escrever sem precisar colocar maiúsculo em tudo, né? Aí eu venho aqui na foto, vamos fazer o mesmo procedimento que a gente estava fazendo. Venho aqui, coloco que vai ser esse parágrafo aqui que tem essa foto, vai ser um parágrafo com foto pequena à esquerda, né? E vou separar o nome do telefone também. Muito bem, então aqui a gente já tem. E atentem para que não fique parágrafos em branco sobrando. Então quando você passa o mouse, ó, a gente está passando o mouse aqui em cima, ó, aqui tem vários parágrafos em branco, ó, que não vão ser utilizados. Ó, até o grupo de análise de sistemas se transforma num parágrafo, né? Eu vou deixar ele aqui, converter ele de novo para título, ó, subtítulo na verdade, e agora já não tem mais nenhum parágrafo sobrando aqui, ó. Você pode ver que tem aqui o primeiro com o nome, depois essas informações. Vou descendo meu mouse, ó, já não vê mais nada cinza, quer dizer que não tem nenhum parágrafo em branco sobrando. E a gente deve fazer a mesma coisa aqui nessa situação. Então eu vou vir aqui, deletar todos esses parágrafos até que a foto chegue aqui do meu lado. Então beleza, eu sei que essa foto aqui, logo depois do parágrafo que tinha essas informações, eu tenho esse outro parágrafo que tem a foto. Então eu clico nele, vou lá em estilos de novo, com foto pequena à esquerda, e ele me joga já para baixo. Perfeito, exatamente da forma como você espera que isso funcione. Então vamos continuar fazendo isso. Então aqui a gente tem também o nome tudo no mesmo parágrafo, vou separar em 2, né? Aí aqui vai ter vários parágrafos em branco, que eu vou deletando, até que a próxima foto chegue aqui. Seleciono de novo esse parágrafo aqui, parágrafo com foto pequena à esquerda. Beleza, aqui tem mais um monte de parágrafo em branco. E esse processo se repete até que a gente tenha terminado de adequar o conteúdo dessa página inteira. Vou fazer mais algumas vezes. Aqui a gente chegou, ó, já acabou a equipe do grupo de análise de sistemas, né? Então agora a gente vai trabalhar com o grupo de banco de dados, mesma coisa. Estou com esse parágrafo aqui selecionado, ó, venho aqui, converto ele para um subtítulo, pronto, já jogou lá embaixo para mim. A única coisa que eu vou fazer é colocar isso daqui em caixa normal. Grupo de banco de dados. Aí continuo, seleciono o parágrafo, foto pequena à esquerda, vou separar esse aqui em 2. Mais uma vez. Parágrafos em branco a gente remove.
Pega esse parágrafo que tem essa foto. Chegamos aqui em mais um grupo, que é o grupo de desenvolvimento. Simplesmente clico aqui em cima do parágrafo dele, converto para subtítulo e vou deletando. Minto, já fiz errado. Posso clicar aqui e já converter esse cara aqui para um parágrafo com foto à esquerda. E ele mesmo já coloca as informações aqui do lado para mim. Separo o nome do resto. Clico na foto, parágrafo com foto à esquerda. Continua. Aí já estamos quase terminando de editar essa página da equipe da AI. Um monte de parágrafo em branco aqui. Esses parágrafos em branco que eu estou apagando, isso é uma coisa que nem sequer vai existir no outro editor. Porque eu fiz de tal forma que, se você deixou algum parágrafo em branco, a hora que você salvar a sua página, ele vai remover todos. Porque isso é uma coisa que não deve existir no código. Não tem por que você ter um parágrafo em branco. O código tem que ser conciso. Porque aqui o parágrafo em branco fazia sentido para você separar uma foto da outra. Então a gente criou uma outra forma de se fazer isso, né? Que é colocando essas fotinhos com esse tipo de parágrafo de foto à esquerda, tal, que já fica tudo organizado, justamente para poder remover esses parágrafos em branco do meio do texto. Não é realmente para ter uma situação em que existam parágrafos em branco no meio do texto. É um processo bastante enfadonho, né? Eu sei, mas a gente tem que fazer ficar da forma correta. E aqui já está quase no final também. Vou terminar esse grupo e aí depois a gente passa para uma outra parte do vídeo e eu termino isso aqui depois. Aqui a gente já tem, ó, só colocar o grupo de redes aqui separado para o seu próprio subtítulo. Né? E aí esses caras aqui eu vou terminar, vou pausar o vídeo um pouco, termino tudo e depois eu retorno. Então aqui eu cheguei no final da minha página, né? Removi todos os parágrafos em branco que tinha aqui no meu texto e tal, você pode ver que aqui não tem mais nada depois desse nome. E a única coisa que eu fiz a mais também foi colocar os nomes das pessoas em negrito. Eu fui selecionando parágrafo por parágrafo desses, coloquei em negrito, né? Então a gente tem a listagem montada bonitinha, do jeito que ela deve ser feita. Então eu vou salvar minha página aqui. Cliquei no disquetinho para salvar, vou fechar o editor de texto e pronto. É assim que ficou o layout da minha página depois que eu readequei essa listagem. Você pode achar que está um pouco, está um pouco morta, né? Não tem cor e talvez essa foto ficou muito grande aqui em cima comparada com as outras. Isso assim, aqui pode parecer que está um pouco estranho, mas como o layout novo do portal, ele é bem mais, ele é um layout maior, tem mais espaço para esse tipo de informação, você vai ver que quando a gente importar esses dados para lá, né, a gente vai lá e fizer a importação dessa página, você vê que lá esse conteúdo vai ser mostrado de uma forma que vai ficar bem melhor, porque essa fonte aqui é maior, os links, todos eles vão ficar em azul, não é que nem aqui que o link por padrão é preto, né? Lá o link vai ficar em azul mesmo. Então, esse é o processo. A gente pega a página, limpa a página inteira, seleciona daquele jeito que eu falei no começo do vídeo, aí clica naquela borrachinha para limpar toda a formatação e vai trabalhando com os parágrafos, os títulos, para deixar isso daí da melhor forma possível.